Então vamos conversar sobre o caos econômico que está na Argentina, a incompetência do Macri em resolver isso e as lições que o Brasil pode aprender dessa situação para evitar estar nesse ponto daqui a um ano ou dois. Porque caso você não saiba, até esse ponto no ano, o peso argentino perdeu 50% do valor, o Macri já teve que chamar socorro do FMI e ainda assim não resolveu e a situação pelo jeito só pode piorar. E o que é curioso é que a esquerda tá usando isso pra todo lado, assim, pra dizer, ó, tá vendo, ó, elegeram o Macri aí, ó, estourou tudo. Só que daí tem aquele pequeno problema em que eles não olham pro que o Macri fez ou deixou de fazer. Só assim, o cara falou que era liberal e um monte de gente acreditou nisso 2 ou 3 anos atrás. E é isso, não tem mais nada que você precisa saber para analisar essa situação inteira, acabou. É curioso, mas de fato boa parte do argumento é esse. Mas vamos entender o que o Macri fez, porque assim, é muito curioso como em vários aspectos ele foi uma continuação da Kirchner. Porque o que a Kirchner fazia era uma zona econômica com um monte de controles de preços e barreiras em cima para disfarçar a zona econômica. O Macri tirou os controles e as disfarces. Só isso. É como assim, tem o cara que bebe escondido, e daí agora ele parou de esconder só, ele só fica bêbado na tua frente, cai, tudo. É a mesma coisa, é curioso como o cara foi, em boa parte, uma continuação da Kirchner. Porque o que a Kirchner fez? Gigantescos déficits no governo da Argentina e impressão de moeda. O que o Macri fez? A mesma coisa. O cara, inclusive, aumentou o déficit da Kirchner. O déficit recorde dela foi 5,1% do PIB e o Macri conseguiu bater em 2017 6% do PIB em déficit federal. Então, assim, não tem austeridade aqui, não tem cortão, não tem nada. E o cara não parou com a política kirchnerista de imprimir moeda, o cara só continuou. Inclusive a base monetária, né, a quantidade de dinheiro em circulação subiu 75% desde que ele assumiu. Claro, a Kirchner já multiplicou isso por 18 vezes, mas ela teve muito mais tempo para fazer isso, o Macri só tocou o barco para frente. E por que ele fez isso? Porque ele tomou uma decisão completamente abestalhada no começo do mandato, que é a lição que o Brasil tem que aprender, de fazer mudanças graduais. Olha, a gente tem que fazer um ajuste na Argentina, tá tudo feio, tal, não sei o quê, mas vamos fazer isso com calma, sem pressa, assim, pra galera não sentir, pra não doer. Não. Tem que sentar o facão e acabou. Não tem muito jeito. E essa é a lição que a gente aprende aí, a gente pode contrastar isso com a Nova Zelândia, como a gente vai ver lá na frente. Mas como ele fez esses gradores, o que acontece? O cara já entrou até dando aumento para funcionário público, uns negócios bizarros assim, não andou muita coisa muito profunda, o ambiente de negócios na Argentina continua tão horrível quanto sempre foi, você não teve uma desburocratização, uma desregulação, uma simplificação em vários aspectos, que é o que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Na Argentina, de maneira geral, não ocorreu, continua sendo tão horrível empreender quanto, só que ele tirou todos os disfarces em cima e continuou torrando loucamente, achando que não ia dar nada. E a consequência chegou aí. O motivo que teve uma pequena crença, inclusive eu fui nisso no começo do mandato dele, que o cara falava bem legal e tal, e falava, não, vamos fazer coisas. Aí parou de fazer e deixou o negócio no piloto automático. Mas nesse intermeio ele conseguiu, voltou a pagar algumas dívidas que são caloteadas e conseguiu voltar a captar dívida internacional para a Argentina. Inclusive eles conseguiram dar o que pode ser uma das maiores fraudes fiscais gigantescas. Não tem tanto fraude, assim, é um dos maiores demonstrações de inocência financeira do século, que foi o fato que a Argentina emitiu um título de 100 anos. Então a gente paga daqui 100 anos. Claro, paga juro no meio do negócio, mas... e teve gente que comprou o negócio, tinha 3 vezes mais gente querendo comprar do que tinha valor para vender. Um negócio bizarro, mas ele conseguiu captar e aí parece que foi tudo bem. Mas conforme taxas de juros no mundo, especialmente americanas, voltam a subir, né? O Banco Central americano volta a subir a taxa de juros que estava em 0 para agora 2%. A galera falou, olha, é o seguinte, eu vou pro dólar, e foi embora da Argentina, e isso causou a explosão do peso, né? Uma desvalorização massiva, que agora se tem gente na Argentina desesperada, não sabe mais o que fazer. Inclusive é o caso curioso em que o peso argentino perdeu mais valor que o Bitcoin. Então, assim, se você no começo do ano tivesse virado todo o seu patrimônio para Bitcoin na Argentina, você estaria melhor do que quem ficou no peso. Que na verdade é a função do Bitcoin, ok? A função do Bitcoin é ser um store of value, é ser um armazenamento de valor
para que você possa se defender de moedas fiduciárias incompetentes. Quanto melhor o Bitcoin é comparado a uma moeda, melhor e mais ele se adapta naquele país, mais ele vai ser absorvido, que é o caso que está acontecendo na Argentina agora. Então, quanto mais ele melhora em relação às outras moedas, mais a adoção dele cresce e tudo mais. Essa é a função dele, esse é um barco salva-vidas, certo? Então, é uma proteção contra incompetência. É bom você entender isso, porque na Argentina, quem fez isso se saiu bem. Especialmente no caso da Venezuela, por exemplo, outros países aí. Acho que o Sudão também teve uma desvalorização gigantesca, então teve esse efeito. Agora sim, conforme os juros vão subindo, o capital vai fugindo da Argentina e dos mercados emergentes de maneira geral e vai indo para os Estados Unidos. E como eu falei em vários vídeos anteriormente sobre a Argentina, o que acontece é que a árvore mais fraca cai primeiro, né? Quando vem a ventania, a árvore mais fraca é a primeira a cair, depois vai o resto, né? Dependendo da ventania. Mas, no caso, a árvore mais fraca aqui, descontando a Venezuela, que é quase, sei lá, um graveto, não sei, é a Argentina e pode ser o Brasil lá na frente. Porque essa alta de juros ainda não terminou e ainda tem o Banco Central Europeu para dar uma segurada e começar a subir os juros deles também. E aí a coisa vai pesar também. Aí você me pergunta, mas o que o Macri deveria ter feito? O que ele deveria ter feito é pegar o exemplo da Nova Zelândia. Nova Zelândia, em 1984, entrou numa crise gigantesca de falência. Estourou tudo. Por quê? Porque keynesianismo. Os caras ficaram uma puta galera de tempo fazendo subsídio, fazendo, vamos imprimir dinheiro, vamos fazer não sei o quê, e foi uma loucura keynesianista gigantesca que falhou completamente. Aí o que aconteceu? Não foi assim uma coisa planejada, mas foi mais assim o que teve que ser feito. O governo tinha recém sido eleito e falou, bom, a gente precisa cortar gastos. Quem que não votou na gente? Corta esses caras. E começou a meter o facão. 2 anos depois o negócio já estava rolando muito bem. Eles tiveram até uma estagnada assim no começo da década de 90, isso teve muito mais a ver com problemas internacionais do que internos da Nova Zelândia, mas foi um negócio radical de meter o facão nas coisas para todo lado, cortar, demitir funcionário de milhares, o que é bom contextualizar, a Nova Zelândia tem uma população de 4 milhões de pessoas, então milhares de funcionários públicos é uma grande demissão. Mas demitir a galera pesado. E em 10 anos aí, foram reformas gigantescas, mas em 10 anos tinha fechado o negócio, sendo que a maior parte ali, nos primeiros 5 anos, a parte econômica já tinha sido liquidada ali. E o que aconteceu? Em 20 anos eles dobraram o salário médio do país. Nova Zelândia hoje é o melhor lugar para fazer negócios no mundo, segundo o Banco Mundial, né, o Ease of Doing Business Index, e um monte de gente tá fugindo para lá, né? É difícil você encontrar um neozelandês que fugiu pro Brasil, mas o contrário é muito mais fácil. É isso que é a lição que a Argentina tinha que ter aprendido, tinha que ter feito, mas não fez. Mas o Macri agora prometeu um monte de coisa. Prometeu pra caramba. Nossa, promete 3 vezes. Promete uma, porque eu vou dar risada, a outra pra eu levar a sério e a terceira pra eu depois refutar. Porque assim, não dá pra acreditar. O cara falou, não, vamos fechar o déficit da Argentina em 1 ano. Macri chegou pra falar isso. Aí o que ele faz? Sobe imposto em importação. Então a gente vai fechar o déficit punindo quem produz. Não, puta boa ideia. Quer dizer, isso não tem nada liberal nisso. Não tem nada, tô não dizendo nem libertário, não tem nada nem de liberal nisso. O cara vai lá e taxa exportação. Qual é o plano? Vocês são o terceiro maior exportador de soja e tudo mais do mundo. Esse é o plano? Vamos estourar o que a gente faz bem? Cortar gasto que é bom nada? Simplificação burocrática? Reformas? Não? Nada? E eu digo isso porque, assim, até agora a gente não tem exatamente qual é o plano que eles vão fazer. Ele falou, vamos resolver isso aqui em 1 ano. Fez um cortezão de ministérios lá que, no fim das contas, é muito mais administrativo, é difícil você... Porque, assim, ao você cortar, você não necessariamente está pagando todo mundo lá dentro, né? Você está colocando o cara dentro de outra. Então, você pode reduzir até uma estrutura burocrática ali, alguma coisa, quem sabe economizar no aluguel, não sei. Mas não gera cortes gigantescos ainda. Só dá uma coisa... Popularmente parece legal, né? Você reduz o número de ministérios, mas ele só tá indo pra dentro de outro, né? E subir o imposto e tá falando que vai fechar esse déficit. Cara, eu duvido que ele vai meter o facão necessário para fazer isso. Acho que vai vir muito mais por impostos. E até agora, como eu falei antes, e reitero, não tem nenhum papo de desburocratização, de desregulamentação, de nada. Porque se tivesse, e se fosse crível, cara, eu consideraria isso. Porque assim, você começa a pensar, bom, você tem um país completamente quebrado, com moeda completamente desvalorizada, mas que agora tá falando de fazer um monte de reforma e tudo mais. Bom, se eu começar a crer que o negócio vai acontecer, você fala, tá barato. Aí você consegue puxar uma puta cambarada de investimento, porque você tem um monte de brasileiro querendo fugir, bom, você tem um monte de gente de todo mundo querendo investir. E se isso for crível, se você se torna rapidamente um bom ambiente no mundo que tá piorando rapidamente, isso pode atrair muito capital. Agora, teria que ser uma mudança radicalíssima. Eu duvido que esse sujeito faça isso, mas se ele fizer eu vou pular de alegria e daí eu vou voltar a comprar vinho argentino porque eu não gosto de premiar país socialista. Mas até lá,
a previsão disso aqui é o negócio esfrangalhar completamente. Não tem muito o que fazer. A essa altura ele teria que fazer medidas muito rápidas, muito violentas, e não dá para ver isso acontecendo. A crise fiscal, a crise cambial lá deve continuar se agravando, o que vai causar outros problemas, e é meio que isso aí que a gente tem pela frente. Mas isso que é a lição pra gente tirar pro Brasil. Isso é o que pode acontecer com o Brasil, certo? O câmbio já tá indo pro beleléu de muitos jeitos. Quer dizer, o câmbio... Curiosamente, a coisa que meio que conteve o dólar ontem, né, basicamente, foi o fato que o Bolsonaro tomou uma facada. Você consegue, inclusive, ver a Bovespa tava, né, Bolsonaro tomou uma facada, Bovespa disparando o dólar, que antes você fala, bom, a galera pensou, o cara tá eleito, então vamos comprar essa porcaria. Verdade, isso teve um efeito, não dá pra eu negar isso aqui, é bizarro, mas fazer o quê, né? Só que não dá pra repetir isso muitas vezes, porque depois inflaciona, perde o efeito. Mas eu tô zoando, mas o negócio é sério, mas é que às vezes eu não consigo resistir a fazer uma piada, desculpa. Mas o ponto é que assim, a gente já tá com um dólar acima de 4, sem muitas pretensões de ir pra baixo e muita incerteza lá na frente. Mesmo que a gente eleja um presidente reformista e um congresso reformista, os caras vão ter que correr pra caramba. Porque enquanto isso, juros americanos estão subindo, juros europeus estão subindo e investidor vai sair correndo daqui. Já teve a estatística que em agosto saíram 10 bilhões de dólares do Brasil, um pouquinho menos, 9 ponto qualquer coisa. Tô circuncisando o número um pouquinho, mas 10 bi de dólares em agosto, saiu 10,5 bilhões de dólares em março e essa saída deve continuar nesses próximos meses agora. Então assim, e isso com um juro americano a 2%. Se for a média histórica, que é 5%, bicho, aí é complicado. Aí a gente tem fuga de capitais, começa a ferrar todas as empresas que devem em dólar, que não vão conseguir pagar, começa a dar um monte de problema, e se você não tiver reformas gigantescas no Brasil para aumentar o dinamismo, para o mercado conseguir se adaptar a isso, a gente pode ir num caminho argentino. Falências são assim, crises financeiras são assim, crises econômicas são assim. Primeiro muito devagar e depois muito rapidamente. Você olha e fala assim, você fica falando, cara, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E você vê a coisa indo ticando assim, tá piorando um pouquinho. E daí você vê o gráfico do câmbio da Argentina, né? Tipo, vai dar, cara, vai dar errado. Eu avisei. É assim o negócio. A gente tá agora na fase no Brasil do não tão devagar. Agora, quando a explosão vem, é como veio na Argentina. Questão de 6 meses, estourou com tudo, e pode ser que a gente não viu o pior ainda. Então, o resumo da história é, a gente tem que aprender a lição com isso, tem que ter mudanças radicais, tem que fazer isso aí rápido, correndo, ou daqui a 1 ou 2 anos, como eu já tô vendo que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer o vídeo do... Cara, eu avisei. Enfim. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tem que ativar o sininho para receber as notificações. Se você acha isso muito chato, você também pode baixar o Sparkle, que é um aplicativo legal que a gente pode te mandar atualizações, que a gente tem as nossas trilhas, a gente manda assim recomendações de leitura, tudo mais, a galera vive pedindo. Você pode se inscrever lá e também recebe os vídeos, né? Tem uma notificação lá dos vídeos, os links vão estar na descrição. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.